Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um caso que é o Fábio, que também faz parte daquele grupo do livro Obreiros da Vida Interna, que está no processo de morte, de morrer. Ele também foi levado ao mundo espiritual e ele vai desencarnar. Então vamos ver a figura aqui do Fábio, que é essa que está aqui. E o Fábio, ele é um espírita praticante. O que é isso? Ele frequenta o centro espírita, ele trabalha na mediunidade, ele busca ser uma pessoa boa, ele busca ser uma pessoa tranquila, tem os seus erros, tem muitos erros, tem os seus acertos, mas ele tem um pouco de consciência sobre si. E é interessante que ele percebe o momento dele de desencarnar, ele prepara a família, ele prepara os filhos, ele prepara a esposa dele sobre a morte, ou seja, a família está organizada para isso. Muitas vezes nós temos receio de conversar sobre a morte na nossa família e a gente acha que é um agouro que vai trazer maus pensamentos, maus fluidos para o lar. Às vezes a gente fica com medo de falar determinados assuntos, mas o importante é a gente ir quebrando aos poucos este tabu. Eu tenho amigos que trabalham na parte da justiça, referente à parte família e tal, e eles falam a problemática que é as questões de herança, por exemplo. Ninguém se prepara para morrer. E às vezes as pessoas não se organizam para isso e quando desencarnam, às vezes estão até doentes, morrem e deixam a família de uma forma altamente desorganizada em matéria de documentos, em matéria de herança, em matéria de estrutura emocional. Isso é prejudicial para todos nós. Vamos tratar a morte, vamos nos esforçar para tratar a morte de uma maneira natural, que é natural. Todos nós estamos sempre preparados para receber alguém. Quando alguém casa na nossa família, nós já ficamos perguntando o quê? Quando é que vem o bebê? E todo mundo já começa a se preparar. Mas, por exemplo, nós não temos o hábito de preparar a nossa casa para o idoso. Às vezes a gente prepara para os bebês. Nós colocamos telas nas janelas, grades, colocamos tapetes confortáveis, antiderrapantes, para o bebê não cair, não se machucar. Nós fazemos todo um aparato na nossa casa. Às vezes nós temos um idoso na nossa casa e nós não temos esse nível de preocupação de botar um tapete antiderrapante, botar alguma coisa acolchoada caso o idoso caia. Por quê? Nós temos um receio, automaticamente, muitas vezes sem perceber, nós não queremos tratar daquilo porque aquilo nos aproxima da morte. Então vamos fazer o inverso. Vamos pensar na imortalidade da alma, na continuidade da vida. Que aquele idoso, que aquela pessoa doente, aquela pessoa terminal, ela vai dar um prosseguimento. E ela vai levar consigo o registro de todo o nosso carinho, a nossa preocupação, tudo que nós impregnamos ali para melhorar a sua qualidade de vida. E o Fábio, sabedor disso, ele vai preparando a sua família. Muito interessante que nessa cena, que é uma cena de um capítulo inteiro, que é uma cena muito bem feita, que é a casa do Fábio, nós estamos vendo que em volta da casa do Fábio tem como se fosse um halo de proteção. E aí o André Luiz, espírito, fazendo parte dessa equipe, estudando os casos, quando ele chega nessa casa, na rua, ele se depara com muitos espíritos desencarnados, andando para lá e para cá na rua, entrando em algumas casas, porque os espíritos, o mundo espiritual, não é lá em algum lugar, ele é aqui. E muitas pessoas que desencarnam continuam aqui, influenciando. Nós já estudamos em alguns programas passados dessa influência do corpo a corpo, da mente a mente, o espírito ali influenciando. O tempo inteiro
nós temos companhia espiritual. O que vai diferenciar ou caracterizar o espírito que está nos acompanhando? Porque essa influência existe. Nós nunca estamos sozinhos, mas nós vamos estar sempre com espíritos compatíveis com o nosso pensamento, com o nosso desejo, com o nosso proceder. Então, vamos fazer uma avaliação. Quais são meus pensamentos? São pensamentos pessimistas? São pensamentos ambiciosos? São pensamentos ligados à traição? São pensamentos de inveja? São pensamentos altruístas? São pensamentos de solidariedade? Porque também nós não temos, às vezes, apenas uma linha de pensamento. Nós vamos oscilando. Tem momentos que nós temos compaixão, momentos que nós temos ódio, raiva e tal. Mas é importante saber que cada oscilação de faixa dessa, nós estamos o quê? Acompanhados com espíritos pertinentes a esse tipo de pensamento e de desejo. Mas nessa cena é muito interessante que o André Luiz vê os espíritos andando e entrando em algumas casas. E vê a casa do Fábio com esse halo de proteção em volta. E o André Luiz fala, o que é isso? Porque o André Luiz fala que é um halo físico, é como se fosse uma proteção física, como se a casa estivesse numa bolha, uma coisa física, impedindo com que espíritos levianos entrassem nessa casa. Só entravam nessa casa espíritos bons. Qual foi a resposta do benfeitor com relação a isso? Essa proteção na casa do Fábio, impedindo os espíritos maldosos, levianos, zombeteiros entrarem, era exclusivamente fruto de orações em família. A doutrina espírita nos incentiva muito ao culto do Evangelho no lar. Nós temos horário para tudo. Nós temos horário de assistir a novela, Jornal Nacional, de fazer a unha, de fazer a comida, de jogar futebol, de ir à praia. Nós temos uma agenda que nós alocamos horário para tudo. Nós temos o horário da nossa casa, do culto do lar. O que é isso? Reunir as famílias, reunir os membros da família para uma prece. Alguém pode falar assim, mas na minha casa ninguém é espírita, só eu. Na minha casa ninguém gosta de rezar, só eu. Então faça você. O ideal, o bom é que a família esteja ali em harmonia. Mas se não quiser, ok, não faça. Eu tenho uma amiga que ela casou e o marido dela tinha 2 filhos. E o combinado foi o seguinte, ela falou, olha, vai ter que ter evangelho na nossa casa. E os meninos já eram adolescentes, o outro já era um rapazinho. E aí criou-se aquele impasse. E ele vai querer, não vai, a madrasta, como é que vai funcionar isso? E a proposta dela eu achei bastante interessante. O que ela falou? Olha, nós vamos fazer o evangelho e vocês serão obrigados a fazer 10 evangelhos. Se depois do 10º você falar, olha, eu não quero mais participar, não tem importância nenhuma, mas os 10, todos nós participaremos. Concorda? Eles concordaram. E aí ela foi fazendo o evangelho. O que é o evangelho? As pessoas se reúnem, abre o evangelho segundo o Espiritismo, abre algum livro, que, mesmo que não queira ser este, mas esse tem todas as orientações de Jesus, e aí lê-se um trecho, faz uma pequena explanação sobre aquele texto e faz uma prece. E a gente tem essa orientação de colocar uma água, não como sendo um ritual, mas a água, que é o veículo que nós temos na Terra, o maior condutor de energia é o quê? A água. Se aqui o ambiente tiver um fio descascado de energia lá no canto e tiver molhado e eu estiver aqui, eu vou o quê? Tomar um choque pela condução da energia através da água até eu estar aqui. Então, como um condutor de energia, um catalisador de energia, a água ali, no nosso momento de prece, na hora que estamos lendo um livro
tão importante, que nos traz consolo, harmonia, que trabalha a nossa fé, que desperta todos nós para o bem. E na hora que nós estamos fazendo, orando e o culto do lar, a aproximação dos bons espíritos. Então, toda essa energia, ela é captada pela água e ao final nós tomamos essa água. Uma água que captou toda essa boa energia. E o Fábio, ele tinha esse hábito de orar com os seus filhos, ter a oração com frequência. E automaticamente essa oração com frequência, ela é feita o quê? Esse halo de envolvimento, de proteção na casa. Então, que fique aí para cada um de nós esse incentivo de orar com a família. E depois nós vamos ver que o Fábio, já pressentindo a hora da morte, mesmo assim ele propõe fazer o último culto do lar. Ele mesmo conduz o último culto porque ele desejava muito que ficasse impregnado nos seus filhos a morte dele como sendo algo bom, não sendo nada desesperador, apenas como algo fazendo parte da lei natural. Todos nascem e todos morrem. E ele chama os filhos, ele orienta os filhos. E muitas vezes nós não queremos que a criança participe da dinâmica familiar. Às vezes tem uma pessoa doente na família, nós não comunicamos a criança. Às vezes alguém morre na família e nós inventamos histórias para a criança. Aí nós falamos para a criança que virou estrelinha, que foi para o céu, que Deus levou. E a criança, se você explicar, ela vai entender. Eu tenho uma amiga que o avô morreu, o pai da minha amiga, e falaram para a criança, virou estrelinha. Tá bom. Em seguida, teve um problema com um amiguinho da escola, que também desencarnou, e falaram, virou estrelinha. Essa criança ficou com pavor do anoitecer. Quando anoitecia e ele olhava para o céu, aquelas estrelas, ele começou a imaginar que todas as pessoas iam para lá virar estrela. E ele começou a ficar confuso. Ao invés delas estarem lá no céu, por que elas não estão aqui? Isso criou uma confusão e ele começou a ficar com trauma, com medo do anoitecer. Mas, se nós explicarmos para a criança, todo mundo nasce, todo mundo morre, mas a vida continua. Você está chegando do mundo espiritual. Depois você vai voltar para o mundo espiritual. Nós vamos nos encontrar lá. Nós vamos nos encontrar em outras reencarnações. A criança vai entender por quê? Porque a experiência dela, da chegada do mundo espiritual, está muito fresca. Está muito ainda na sua mente. E aqui nós vamos ver essa importância do Fábio, que ele morre, a mãe dele o pai dele vem buscar, que é essa cena que está aí, a mulher dele acompanha a morte, muito sensibilizada, mas consciente. Essa condição de consciência, de aceitação e de ajuda e de oração é tão maravilhosa que permite ela, depois em sono, através do sonho, reencontrá-lo no mundo espiritual. Mostrando para a gente o quê? Essa importância de quando nós estamos com tranquilidade, tudo nos é permitido. Porque se ela tivesse perturbada, lembra a esposa do Dimas, que estava perturbada com a morte dele? Que os espíritos, inclusive, começaram a tentar afastar ao máximo os dois, porque ela estava perturbando o processo de desencarne dele. Já nesse caso, a mulher do Fábio, ela ajudando nas suas preces, sabedora da imortalidade da alma, isso faz com que ela, dormindo, o corpo dormindo, e ela, espírito, em desdobramento, ela acesse o marido, ela esteja com ele. E ele faz uma pergunta para ela muito interessante. Pergunta, como estão as crianças? E aí ela fala assim, estão bem. O seu lugar à mesa está ocupado pela figura de Jesus, mostrando para ele, para nós, que as crianças entenderam aquele processo e sabem sobre aquilo. A dor, a saudade, o choro
tem que ser vivido, claro, porque a saudade faz parte dos nossos sentimentos. Chorar, sentir saudade, desejar que a pessoa não desencarne, óbvio que é um direito nosso, mas que ao partir, que esse sentimento de amor se transforme em energia, se transforme em bem-estar para aquele que partiu, se sinta confortável no seu prosseguimento da vida. Sempre lembrando que nós somos espíritos imortais e a cada instante nós estamos nos reencontrando como espíritos. E ao longo das próximas reencarnações, nós vamos nos reencontrar muitas vezes aqui na Terra também. Muita paz e até o próximo programa.